Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Jeff Otimi e vamos para mais um vídeo, né? Vamos falar agora do Carioca de 2006, né? Esse Carioca foi um ano que completou 100 anos, né? Do primeiro Campeonato Carioca lá em 1906, né? Foi algo... fora isso também foi... Um troféu foi diferente também para esse campeonato, né? Tipo, teve dois troféus, né? Que era o campeão estadual, o troféu de quem fosse campeão estadual, e um troféu simbólico ali, o troféu Luiz Sveiter, né? Em homenagem aos 100 anos do Carioca, né? Enfim, e o regulamento foi o mesmo dos anos anteriores, né? Taça Guanabara e Taça Rio, divididos em grupos, né? Primeiro turno os times jogam dentro do grupo, segundo turno os times de um grupo enfrentam o outro e tal, né? E aí nesse meio dessas fases tem semifinal e final para saber o campeão de cada turno, né? E esse campeonato foi meio maluco, porque os três grandes, tirando o Botafogo, né? Os outros três grandes foram muito mal, né? E com isso os times chamados pequenos fizeram a festa esse ano, né? Enfim, e a gente, claro, vai citar alguns aqui. E o campeão de 2006, né? Foi o Botafogo, né? O Botafogo aproveitou o mau momento desses três times, como eu já falei, e com um time muito bom, né? Um time até interessante ali, o Botafogo foi campeão em 2006, né? O Botafogo tinha nomes ali como Dodô, né? O artilheiro dos gols bonitos, né? Tinha também, se não me engano, um cabeção Rui, né? O Rui, cabeção, né? Que na época já era meio folclórico, né? Por causa da sua careca, enfim. Enfim, o Botafogo tinha uns jogadores interessantes ali, né? E o Botafogo, é claro, estava entre os cotados ao título, né? Na Taça Guanabara, né? O Botafogo não, por pouco não fica pelo caminho, né? O time se classifica ali na Bacia das Almas, fica em segundo lugar do grupo B, né? E aí o Botafogo cresceu, né? Depois disso, né? O time eliminou o Americano de Campos na semifinal e conquistou a Taça Guanabara, ganhando do América, né? O tradicional América por 3-1, né? E assim ganhando o direito de jogar as finais, né? Desde que ganhasse a Taça Rio. Na Taça Rio, né, nenhum dos quatro grandes avançou, né, algo até inédito, digamos assim, né, até então. Né, o Botafogo foi lanterna, né, no seu grupo, né, mas só que assim, isso pouco importava, né, porque o Botafogo já estava na final. E nas finais o Botafogo enfrentou o Madureira, né, o Madureira que surpreendeu ali, né, e conseguiu o título, né, e o Botafogo enfrentou o Madureira, que foi o campeão da Taça Rio. E os dois jogos foram no Maracanã, claro, né? O Maracanã estava em obras, né, na época até, né, por causa dos Jogos Olímpicos, não, por causa dos Jogos Pan-Americanos do ano seguinte, né? E você via ali umas reformas, né? Estavam tirando a arquibancada, estavam pondo, enfim. Mas ainda assim deu para usar o Maracanã, né? Aliás, 2006 foi o ano que o Maracanã até voltou a ser realizado, né, com os times grandes, porque 2005, boa parte dos quatro grandes do Rio tiveram que jogar, né, em outros lugares, né, enfim. Tipo, o Fluminense teve que jogar várias vezes em Volta Redonda, né? O Botafogo jogou no estádio da Portuguesa, né? O Luso Brasileiro, né? E o Flamengo também em Volta Redonda e em outros lugares, enfim. Bom, voltando ao assunto carioca, né? O Botafogo enfrentou Madureira e conquistou o título depois de 9 anos, né? O time venceu o primeiro jogo por 2-0 e confirmou a taça ganhando de novo 3-1, né? E assim o Glorioso levantava o campeonato de 2006, né? Depois de um jejum de 9 anos, né, sem um título estadual, né. E o título foi merecido, porque o Botafogo foi o melhor time do campeonato, né. Foi o time mais regular, foi o time que menos perdeu no campeonato, foi o time de melhor ataque, inclusive, né. E o Botafogo, né, mostrou que mereceu mesmo essa taça, né. O time base do Botafogo campeão, né, era Lopes no gol, né. A defesa era Rui, Rafael Marques, Shade e Bill, né. O meio-campo do Glorioso era Thiago Xavier, Diguinho. Às vezes o Joilson jogava, né? Aí o Lúcio Flávio entrou e o Zé Roberto, né? Não é o Zé Roberto famoso, não, é outro Zé Roberto. E no ataque, Reinaldo. Aliás, esqueci de mencionar o Reinaldo. Esse Reinaldo era aquele que jogou no Flamengo no início dos anos 2000, né? Depois jogou no São Paulo, enfim. Acho que é esse Reinaldo. No ataque, Reinaldo e Dodô, né? E o técnico do Glorioso era o Carlos Roberto. Para quem não sabe, esse Carlos Roberto, lá nos anos 60 e começo dos anos 70, foi o jogador do próprio Botafogo, né? Era volante ali, né? Então ele tem até uma certa história no Botafogo, né? Como jogador, enfim. E esse era o time base do Botafogo campeão. Agora, gente, depois de ter falado
tudo isso daí que a gente falou, vocês ficam com os gols da finalíssima, né? Que deram título ao Botafogo e a gente já volta. O Zé Roberto deixou pro Joilson, tem o Dodô livre, tocou no Dodô, ele bate bem, Dodô, pé direito! Reinaldo, faz a parede, faz o giro, Reinaldo, devolveu pro Zé Roberto, a chance, Zé Roberto tocou, a bola vai entrando, fechou Dodô, gol! Profissional. André Lima tentou para o Josafá. Bola voltou no André Lima. Arrumou para o Fábio Júnior, levou com facilidade a chance do gol, tocou. Gol do Madureira. Fábio Júnior, número 18. Zé Roberto vai com velocidade, ele tocou, deixou para o Reinaldo. Recebeu o Reinaldo, botou na frente, pode fazer mais um, bateu. Gol! Reinaldo, número 9, torcedor do Glorioso em todo o Brasil. Pode soltar o grito que está entalado na garganta. É campeão, campeão carioca do centenário, campeão carioca de 2006 do Botafogo. Olé, me disseram que na sua época você também gostava e pedia para o time da Olé quando o título estava conquistado. É isso, Carlos Alberto? Quando toca a bola, o time passa a descansar com a posse de bola. Então isso é importante. Aí, o Carlos Alberto, ele é muito simples e é um retrato dessa conquista do Botafogo, a simplicidade. Bom, gente, vocês viram aí os gols do título, né? E agora vamos falar dos grandes, né? Bom, tirando o Botafogo, claro, os três grandes, né? Flamengo, Fluminense e Vasco foram muito mal no campeonato, né? O Flamengo, por exemplo, fez a sua pior campanha em campeonato estadual, né? Em 2005 já foi mal, né? Já ficou, acho que, em oitavo, né? Mas 2006, nada está mal do que possa piorar, né? Em 2006 o Flamengo ficou em 11º de 12 times, né? O Flamengo ficou em 11º, ou seja, o último colocado na classificação geral era rebaixado, né? E o Flamengo foi em penúltimo, ou seja, flertou ali um pouco com o rebaixamento, né? Enfim, e o Flamengo não mostrou nada, né, nesse campeonato. Ficou em quinta na Taça Guanabara, né? E na Taça Rio ficou em quarto, quer dizer, o Flamengo não ameaçou nenhuma vez, né? Tipo, mostrar, né? Tipo, a gente foi mal no turno, vamos reagir, né? Vamos longe, né? Enfim, o Flamengo não mostrou que veio, né? O Fluminense, né? Agora vamos falar do Fluminense, né? O Fluminense foi o menos pior, entre aspas, né? Desses três aí grandes que eu tô falando, né? Mas a campanha tá bem decepcionante. O Fluminense foi o oitavo colocado na classificação geral. O Fluminense terminou em quarto na Taça Guanabara, né? O Fluminense chegou até a começar bem, mas depois não ganhou mais, aí ficou em quarto. Aí na Taça Rio, o Fluminense ficou em terceiro, também chegou a brigar, né, para classificar, não conseguiu. Pra você ver, né, o Fluminense foi até um pouquinho melhor, mas faltou um pouco de detalhe para conseguir classificar nenhum dos dois turnos, né. E por fim o Vasco da Gama, né, que ficou em nono na classificação geral, né. O Vasco ficou em quarto na Taça Guanabara, né, e ficou também em quarto também na Taça Rio. Na classificação geral, o Cruz Maltino ficou em nono, quer dizer, pra você ver que os três grandes do Rio foram a maior decepção desse campeonato, realmente, né? Quer dizer, não conseguiram sequer se classificar, pra vocês terem uma ideia, né? Nenhum dos três, né? Tirando o Botafogo, claro que na Taça Guanabara conseguiu avançar e ainda ganhar a Taça Guanabara, os três não conseguiram avançar sequer, né? Pelo menos avançar, né? E por isso que eu tô falando, né? Que esse Carioca foi dos pequenos, né? Os times de porte médio para baixo conseguiram fazer uma graça nesse campeonato, enfim. E agora vamos falar da surpresa, né? Na verdade, da surpresa não, de surpresas, né? Temos que falar de surpresas, não tem jeito. Eu vou falar aqui eu vou falar de três, vai. Ficou entre os quatro ali, acho que é melhor a gente mencionar os três, né? Vamos começar pelo América, Americano e Madureira, tá bom assim, né? Vamos falar do América, tá? O América, depois de anos, né? Sei lá qual foi a última vez de destaque do América.
O América, depois de anos, fazia uma campanha de destaque, né, em 2006, né? O América tinha um time até experiente, né? Tinha jogadores interessantes ali. Tinha por exemplo, o Robert, esse Robert que jogou no Santos, né? Por exemplo. O América tinha outros nomes ali que, né, não se deram bem no futebol dos grandes do Rio, né? Por exemplo, o Bruno Lazzaroni, que começou no Vasco e tal, né? Que ele é filho do Sebastião Lazzaroni, aquele técnico, aquele mesmo, né? Enfim, não foi muito bem. O América, se não me engano, tinha um Bruno Silva que estava começando a carreira. Esse Bruno Silva anos depois jogaria no Cruzeiro, no Botafogo, né? Enfim, não sei se é esse Bruno Silva aí, né? Enfim. E de técnico, o América tinha um Jorginho, né? Aquele mesmo, o Jorginho do Tetra, né? O lateral do Tetra, em 94, enfim. Na Taça Guanabara, o América avançou como líder do seu grupo, né? Inclusive bateu no Botafogo e no Vasco, né? Ganhou do Botafogo, ganhou do Vasco. O América, se não me engano, lembrei, acho que tinha o Sorato, sim, o Sorato, veteranão também, tá? Só que nessas fases ele não jogou, acho que ele se machucou, enfim. Na semifinal, o América eliminou o Cabofriense nos pênaltis, né? Da Taça Guanabara, mas perdeu a Taça Guanabara para o Botafogo, né? Na Taça Rio, o América voltou a se classificar, né? Ele conseguiu avançar depois de ficar em primeiro também no grupo, né? No seu grupo, né? Apesar de estar enfrentando outro grupo, né? E contra os outros dois grandes, né? Flamengo e Vasco, o América ele empatou com o Flamengo, né? Acho que foi 2-2. E não, contra o Vasco ele já enfrentou, né? Ou não? E contra o Fluminense, né? Contra o Fluminense, o América contra o Fluminense o América perdeu, ou seja, dos 4 grandes ali, pelo menos a fase inicial ali de Taça Guanabara e Rio, o América só perdeu um, né? Enfim, o América avançou de novo, só que na semifinal o América perdeu do Americano, né? O jogo foi no Maracanã. Aliás, nessas semifinais aí, né, que os 4 foi os pequenos, né? Foi tudo realizado num dia só, ou seja, foi uma rodada dupla, ou seja, em um horário foi América e Americana, depois outro horário foi Cabofriense e Madureira. E os jogos foram tudo no mesmo estádio, né? Enfim. E o América na classificação geral ficou em terceiro, ou seja, foi uma campanha de destaque, né? Depois de anos aí do América estar meio esquecido, né, no cenário nacional. Agora vamos falar do americano, né? Bom, o americano vocês já estão acostumados, né? Nessa década de 2000 ele aparecia de destaque, né? Na fase de grupos da Taça Guanabara ele avançou, né? Só que aí caiu pro Botafogo na semifinal. Na Taça Rio o americano foi melhor, né? Ele avançou de novo de fase, né? Ficou em segundo. Eliminou o América Carioca, o famoso Ameriquinha, né? 3-1. Só que na decisão do segundo turno o americano perdeu, né? Do Madureira, enfim. Por muito pouco o americano não chegava nas finais de novo, né? E por fim, agora vamos falar do Madureira, né? O Madureira que fez bonito, né? Para começar, o Madureira não foi bem na Taça Guanabara, né? Ele foi lanterna na primeira fase, ou seja, parecia que o Madureira ia se contentar em fugir de rebaixamento, né? Só que no segundo turno o Madureira cresceu, fez uma boa campanha no segundo turno, se classificou em segundo, né? Contra Cabo Friense na semifinal da Taça Rio, o Madureira eliminou o time de Cabo Frio, né? Nos pênaltis, e ganhou do americano, né? Na decisão da Taça Rio, conseguindo vaga na final. Só que aí nas finais, né? O Madureira não conseguiu o título, né? E perdeu do Botafogo os 2 jogos, né? O Madureira tinha alguns jogadores até interessantes, alguns até veteranos, né? Por exemplo, na zaga tinha o Odivan, assim, o velho Odivan, aquele mesmo que jogou no Vasco nos anos 90, né? O Madureira tinha alguns nomes ali como Jair, né? Outro veteranão já na época. Tinha Fábio, e tinha alguns nomes que fariam história anos depois, né? Tipo, tinha o Renan, que depois jogaria no Botafogo. Tinha um volante jovem ali chamado Maicon, que anos depois jogaria no São Paulo. Depois, mais faria história mesmo no Grêmio, né? E tinha também o André Lima, né? Que depois jogaria no Vasco, no São Paulo, no Grêmio, né? Enfim, passaria por vários times grandes no futebol, né? Enfim, galera, bom, é isso, tá? A gente falou dos grandes, né? Que fizeram feio, né? Tirando o Botafogo. E esses times pequenos que tiveram destaque, né? Eu preferi destacar esses 3, né? Teve outros ali que se destacou, né? Tipo o Cabofriense, né? Que chegou na semifinal, né? Da Taça Rio, enfim. Mas ali entre os 4 ali eu citei esses aí, tá?
Bom, espero que vocês tenham gostado, tá? Dê um like, compartilhe o vídeo, comente também. É isso aí, tchau!